Você já ouviu falar sobre dons espirituais? Tem dúvidas sobre como é que acontece tudo isso? Quem é que determina quando é que um dom espiritual vai funcionar? Você acha que é a pessoa que recebeu o dom ou não? Vamos lá. Uma das piores armas contra a nossa vida se chama ignorância. É não sabermos sobre um assunto que Deus deseja que saibamos e ficarmos à mercê de fato do que dizem por aí, sem ao menos tomarmos o cuidado de pesquisar, em fontes seguras, obviamente, o que é que Deus pensa a esse respeito. Então preste atenção, de tudo quanto você vê, ouvir, experienciar, faça-se uma pergunta: o que a Bíblia diz a respeito? Quando você tem isso na tua mente, isso instalado aí dentro de você, você pode viver coisas extraordinárias de fato em Deus. Viu alguma coisa, aconteceu outra coisa. Opa, o que é que Deus diz a respeito? O que é que a Bíblia está dizendo a respeito? Isso pode te livrar de grandes desastres na sua vida com Deus. Em 1 Coríntios capítulo 12, Paulo ele vai dizer algo muito importante para mim. Ele diz assim, ele vai dizer: eu desejo que nenhum de vocês sejam ignorantes quanto aos dons espirituais. Vai dizer, a respeito dos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. E aí ele vai trazer a lista dos 9 dons espirituais aqui pra gente, em 1 Coríntios capítulo de número 12. Ele vai trazer e vai elucidar algumas questões que nos ajudam a compreender e a viver de fato uma vida organizada na igreja, com ordem e decência, como o próprio apóstolo Paulo vai nos orientar. Uma observação: são 9 dons espirituais, mas 9 é um número que representa frutificação. Então, quando se vê também, lá em Gálatas 5, o fruto do Espírito, você vai perceber que tem também 9 características. Então, olha que coisa interessante, né? Isso mostra para nós que a nossa vida deve ser um equilíbrio entre manifestação do fruto e também manifestação dos dons. Tem gente que exclui os dons apontando só para fruto, só para caráter. Não, você precisa sim ter um bom caráter. Ok, você precisa ter paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, tudo, todas as características do fruto do Espírito. Mas uma coisa não é excludente em relação à outra. O propósito divino é para que tenhamos uma vida equilibrada entre fruto, manifestação das características do fruto do Espírito, mas também manifestação dos dons espirituais. Então, mesmo compreendendo a necessidade de equilíbrio, nós precisamos também compreender a importância sobre quando é que as manifestações dos dons espirituais vão acontecer. Talvez a gente faça um outro vídeo falando sobre fruto do Espírito. Se você deseja, escreve aqui, né? Eu quero que você faça um vídeo sobre fruto do Espírito. Sim, pastor Leandrinho, a gente faz um vídeo sobre fruto do Espírito, né? Se você tem dúvidas sobre esse assunto, escreve aqui, deixe sua pergunta, que isso me ajuda a elaborar cada vez mais conteúdo aqui para você, tá bom? Então, a dúvida de muitas pessoas com relação aos dons espirituais é sobre o funcionamento deles. Na verdade, é sobre quando é que ele está entrando de fato em ação. Eu quero elucidar isso aqui de forma breve, de forma rápida com você, tá? Quais são esses dons? Paulo vai trazer aqui a lista desses dons. Antes de te explicar como que funciona, vou te mostrar a lista desses dons. Ele vai falar sobre palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento de espíritos, que eu coloco isso aqui numa categoria chamada dons de revelação. No próximo vídeo a gente explica por que a gente está categorizando esses dons aqui. Outros 3 dons que estão listados aqui em 1 Coríntios capítulo 12, você vai ver dom da fé, operação de milagres e também dons de cura. São chamados categorias de dons de poder. Sempre você vai ver poder se manifestando quando um desses 3 dons acontecerem. E por fim, os últimos 3 dons que tem a ver com a voz. Você vai sempre ver algum som emitido pela voz de quem estiver fluindo nesses dons, que é profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. 2 coisas a gente precisa aprender então aqui. Primeiro lugar,
Esses dons, eles são distribuídos pelo Espírito Santo, segundo a vontade do Espírito. Logo, uma pessoa não vai ter todos eles ao mesmo tempo fluindo na sua vida. Eu tenho todos os dons espirituais aqui. Não, até porque Deus não dá de propósito tudo para uma pessoa só. Nós somos um corpo e uma das coisas que contribuem para as nossas ligaduras espirituais ou para a nossa ligação espiritual ser uma realidade é a necessidade, né, de você liberar sobre a minha vida aquilo que eu não recebi de Deus e eu liberar sobre a sua vida aquilo que você não recebeu de Deus. Então, é aquela famosa ideia, eu preciso de você e você precisa de mim. Então, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz que quem dá os dons espirituais é o próprio Espírito Santo. Ou seja, ele distribui os dons, a Bíblia diz, como lhe apraz, é do jeito do Espírito Santo. Então desencana de ficar nessa neura. Será que eu recebi? Será que será que fulano de tal merece receber esse dom? Será que ele merece receber aquele? Não, desencane disso. Deixa o Espírito Santo distribuir como ele quer. Então, a questão toda sobre a distribuição dos dons está sujeita à vontade do Espírito Santo. Se o Espírito Santo tiver vontade de liberar sobre a minha vida o dom de variedade de línguas, o dom de interpretação de lei, vai liberar sobre a minha vida e ponto final. Não adianta você ter alguma objeção sobre isso. É vontade do Espírito Santo que está em jogo. Só tem que entender isso. Ele não vai dar tudo para uma pessoa só, tudo para todo mundo ao mesmo tempo, senão a gente não precisa uns dos outros. E por fim, a manifestação também é dada. A palavra de Deus diz isso aqui, que a manifestação, versículo 7 do capítulo 12 de 1 Coríntios, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para um fim proveitoso. Aí ele vai dizer, porque a um é dada pelo Espírito a palavra de sabedoria e tá, tudo isso. E aí ele vai dizer assim, um só, versículo 11, e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, dividindo a cada homem como ele deseja. Então veja bem, se a manifestação do Espírito Santo, ou dos dons espirituais, melhor dizendo, tá? Não é manifestação do Espírito Santo, manifestação dos dons espirituais, é dada com um fim proveitoso e pelo Espírito, o dom é dado pelo Espírito, mas a manifestação também é dada pelo Espírito. Então, ele não funciona o tempo inteiro. Não é porque eu recebi dons de curar que eu vou sair por aí só impondo as mãos sobre todo mundo porque eu tenho dom, eu decido quando ativar. Não, não é isso, né? O Espírito Santo é quem determina o momento em que aquilo vai acontecer, em que a manifestação do dom vai acontecer. Pegou isso? É uma coisa tão simples, mas que muitas pessoas elas não sabem lidar com a operação do dom. Então muitas vezes vão achar que Deus tirou o dom delas porque não funcionou naquele momento. Não, é porque a manifestação também é dada pelo Espírito, tá bom? Se te edificou esse vídeo aqui, eu quero que você deixe um comentário aqui para mim, falando para mim assim, me edificou bastante esse vídeo. Então, e também eu quero que você se inscreva no canal, para que a gente aumente o número de inscritos aqui, para que o YouTube mande para o máximo de pessoas, tá bom? Curta esse vídeo, porque quando você curte, você diz pro YouTube que esse vídeo é relevante, ele espalha para o máximo de pessoas. Leia a descrição aqui, que na descrição eu estou te indicando um livro que vai te ajudar muito a conhecer mais sobre as coisas do Espírito Santo, tá certo? Que Deus te abençoe, até a próxima.